100 milhões de euros. Foi o valor que o Manchester United pagou para o Ajax para contratar o brasileiro Antony, um ponta de extrema capacidade, muito driblador, muito talentoso, que chegou no United justamente quando o time estava enfrentando um problema. Havia perdido o Greenwood, que se envolveu em polêmicas na sua vida particular, que acabou, claro, refletindo na sua vida profissional. E o Antony está sendo acusado de coisas tão sérias quanto o Greenwood. Ele está sendo acusado de agressão pela sua ex-namorada. Há uma investigação da Polícia Civil de São Paulo. O portal UOL trouxe revelações sobre esse caso, mostrando conversas, fotos e áudios dessas agressões. E também o Antony agora enfrenta uma investigação na Inglaterra sobre o mesmo caso. Você vai entender tudo o que pode acontecer. O Antony pode ser cortado da seleção, pode ser demitido do Manchester United como o Greenwood. Tudo isso a gente vai conversar um pouquinho no vídeo de hoje, beleza? Salve galera, tudo tranquilo, tudo numa boa? Aqui quem fala é o Rodrigo do canal Fute Prime. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso humilde espaço. Esse canal que é meu, é seu, é nosso, e hoje a gente vai bater um papo sobre tudo que tá acontecendo com o Antony na Inglaterra. Mas antes eu quero te pedir uma gentileza. Você já tá inscrito aqui no canal? Se você não tá, se inscreve agora para apoiar nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? O atacante Antony, que tem 23 anos, hoje defende o Manchester United, tá sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo por violência doméstica contra sua ex-namorada, a DJ e influencer Gabriela Cavalin, que ela também tem 23 anos, inclusive ela já teve grávida do jogador, mas acabou perdendo o bebê. O que acontece é o seguinte, rapaziada, o Antony tem um relacionamento com ela, ao que parece não é um dos relacionamentos mais tranquilos, a relação deles costuma ser bem, enfim, tóxica ali por parte do Antony. Mostraram umas conversas ali, onde o jogador parece ter um certo caso de ciúmes, ela mostra alguns machucados também ali na sua cabeça, há relatos de que ele chegou a agredir, ela machucar a mão e até o osso dela ficou exposto. É um caso bem grave que a gente tem agora, são acusações e a polícia está investigando. Então é claro, é preciso ter a sabedoria de não fazer nenhum julgamento agora, né? Nem a favor e nem contra o jogador. A gente só tá aqui para falar realmente no que isso pode implicar na permanência dele na seleção brasileira e também no Manchester United. Ao que tudo indica, o jogador se envolveu emocionalmente ali com a DJ, a influência, e o relacionamento deles não deu certo, muito bom, que me parece, pelo comportamento do Antony, que em algum momento pareceu ser, como que eu posso dizer assim, abusivo, sabe? Um pouco passando da linha do normal ali já. Enfim, eu não quero entrar nesse mérito porque a gente não sabe como que era a relação dos dois. Tudo que a gente sabe é, agressão sempre é um problema, gente. Seja física ou verbal, tomem cuidado com isso. Se vocês perceberem que estão em algum relacionamento tóxico, se afastem, não vá para esse tipo de caminho que você só tem a perder na sua vida, tá? Seja você homem ou mulher. E se pra você, na sua vida, tudo isso já pode significar muitos problemas, você imagina só na vida de um jogador de futebol, onde tudo que ele faz, a gente tá falando de milhões, de um mercado midiático e multimilionário. O Manchester United investiu 100 milhões de euros. Cara, tu tem ideia de 100 milhões de euros como pode mudar a vida de tanta gente? 1 milhão de euros já mudaria a vida de todo mundo que tá vendo esse vídeo tranquilamente. São 5 milhões de reais e o Manchester investiu isso para contratar um jogador. É um daqueles caras que um clube bota muita fé e investe muito dinheiro acreditando que ele vai dar um retorno esportivo gigantesco, mas mais do que esportivo, ele precisa também dar um retorno de mídia, porque aquilo envolve patrocinadores, a imagem do clube. Então tudo que um jogador faz fora de campo impacta demais também, é claro, dentro do gramado. E não à toa o rendimento do Antony caiu e muito nos últimos tempos. Pra gente partir do mesmo ponto, o Antony, ele foi revelado pelo São Paulo, jogou no São Paulo de 2018 a 2020, saiu muito cedo do tricolor, foi pro Ajax da Holanda, uma compra de 29 milhões de euros, e o São Paulo ainda manteve um percentual dele. Então assim, você já vê que desde cedo é um jogador em que muita gente apostava. Jogou num gigante no Brasil, foi para um gigante da Holanda, trabalhou com o Ten Hag no Ajax, e cá entre nós, jogou muita bola no Ajax. Chamou a atenção dos principais clubes do mundo, Manchester United, até clubes da Espanha também, da Premier League. E o Manchester United foi quem conseguiu tirar o jogador do Ajax, até pela pressão que o Ten Hag fez. Não, pode contratar, tô aqui, eu quero esse jogador. E o United já tinha passado por uma situação delicada com uma grande aposta ali do seu time também, que a gente tá falando do Greenwood, mas já já a gente fala sobre isso. O que acontece? O Antony então deixou o Ajax, foi pro Manchester United
por 95 milhões de euros mais 5 milhões em bônus, fora as comissões que ainda estão envolvidas nesse negócio. Então o United investiu muita grana para ter o jogador. E cara, dentro da Inglaterra, o Antony teve os seus bons momentos, apesar de muitas críticas, o negócio dele ciscar e não definir a jogada. Eu acho que isso é um problema mesmo. E o torcedor do Manchester United não tem um minuto de paz. Porque, por exemplo, teve um problema com o Cristiano Ronaldo, depois disso tem o Rashford chegando atrasado nos treinos, aí depois disso ainda tem a questão que agora tem a briga do Ten Hag com o Sancho, né, que o Sancho, enfim, o Ten Hag falou que não relacionou ele porque ele não treina bem, e o Sancho desmentiu o treinador em redes sociais, dizendo que ele treina bem sim, que ele tá cansado de ser bode expiatório, e aí tem a questão do Antony, e aí tem a questão do Greenwood, que aí sim, agora a gente pode falar disso. O Antony chegou no Manchester United para preencher uma lacuna muito importante, que era o Mason Greenwood, que acabou cometendo uma atrocidade também, bem nesse nível na Inglaterra. O Greenwood, cara, tava jogando muita bola também, vinha surgindo com muito potencial e acabou se envolvendo num caso de agressão à sua ex-namorada, que depois acabou retirando as acusações e perdoando o jogador. Há vídeos, há fotos e entenda, o Mason Greenwood foi inocentado na justiça, porque a garota tirou as acusações, mas há vídeos dela falando das agressões. Ótimo, ela se resolveu com ele na vida pessoal, retirou as acusações, se acertou com ele. Não cabe mais à justiça definir isso, mas moralmente, para a imagem do clube, foi horroroso isso, ter um jogador que é um agressor no seu elenco. Até porque é um garoto que influencia milhares e milhões de outros garotos pelo mundo, e principalmente dentro da Inglaterra. Então o United, como instituição, até pensou em trazer de volta o Mason Greenwood, consultou a situação, ficou de se pronunciar, e quando viu a revolta dos torcedores nas redes sociais e também da imprensa pressionando para que ele não fosse reintegrado ao elenco, mesmo após a ex-namorada dele, a namorada, retirar as acusações, aí tudo mudou completamente. Aí o jogador acabou sendo, enfim, anunciado que ele não jogaria mais no Manchester United, inclusive ele foi emprestado ao Getafe, agora ele joga pelo Getafe da Espanha, enfim, ele vai reconstruir a sua vida. Eu não tenho uma opinião sobre isso, se ele nunca mais deve jogar bola, já que ele agrediu a ex-namorada, se ele deve ser perdoado. Gente, eu não sei exatamente como lidar com isso, é uma coisa muitíssimo complicada. Se fosse pra eu escolher, eu diria assim, cara, cometer esse tipo de erro, tu não merece mais jogar bola, tá ligado? Porque é um privilégio muito grande ser um jogador de futebol de alto nível, apesar do cara ter que ter talento, ter que trabalhar pra isso, é um privilégio muito grande. Então eu acho que, pô, o cara, ele deu um tipo de vacilo desse, corta ele, não deixa mais ele exercer essa profissão. Mas eu não sei se esse é o mais certo. Minha cabeça, eu queria muito que o que eu penso fosse verdade absoluta, mas não é esse caso, né? Então assim, se o Greenwood já foi pressionado a deixar o Manchester United, a torcida já não queria mais o cara, imagina só o Antony, que é um brasileiro contratado para jogar no Manchester United a peso de ouro, e agora que tem uma investigação aberta também na Inglaterra contra ele desse mesmo caso, o Antony pode ter um problema muito grande, já que na seleção ele está sendo, a comissão técnica, a CBF já está sendo pressionada hoje, depois das revelações do Portal UOL, a cortar o jogador. Primeiro porque ninguém entendeu muito bem a convocação do Antony. Ele tá mal no Manchester United, tá? Não há motivo nenhum para ele estar jogando e o Sancho não ser nem relacionado. Ele tá mal, não tem desempenhado bem. O Antony, enfim, é mais um daqueles jogadores no momento do United que vai para lá jogando muita bola, chega no United e desaparece. Não tá conseguindo render, cisca e não vai pra lugar nenhum, tem feito poucos gols, mas dá pra entender que o cara deve estar com a cabeça completamente fora disso, de tudo que ele tá enfrentando na sua vida pessoal, por culpa dele ou não. Isso quem vai definir é a justiça. O que acontece é que a convocação por motivos técnicos do Antony não se sustenta, e agora com todo esse problema e as revelações que o Portal UOL trouxe, fica muito claro que o Antony vai ser cortado da seleção pro bem da seleção, apesar que se ele estiver lá, ele vai ser assunto, e se ele não estiver lá, também vai ser assunto o seu corte. Então fica difícil de saber se a CBF, o Diniz, vão ter o tino de cortar o jogador nesse momento ou não, vão decidir pelo quê. A gente vai ver agora, de repente para ganhar o grupo, pode ser até que mantenham o jogador, o que eu acho muito estranho, para ser sincero. O Paquetá foi cortado por uma decisão bem menos sólida, que é a questão da investigação que há sobre o Paquetá lá e manipulação de resultado. Ainda não tem nada definido sobre o Paquetá, não tem nenhuma revelação bombástica, e ele ficou de fora da seleção para não tumultuar o ambiente. No caso do Antony, eu acho que seria o mesmo caso. Não é condenando o jogador antecipadamente, mas é para não trazer esses problemas para dentro da seleção logo no começo do trabalho do Fernando Diniz. Dentro do United é onde o Antony realmente deve estar mais preocupado. Ele tem um contrato milionário com
com o clube, ele é uma peça importante, mas ele pode ver tudo isso ser prejudicado pela sua atitude. E depois que um jogador se envolve num caso assim, as portas dos grandes clubes vão se fechando para ele. Olha, com todo respeito ao Getafe, tá? Mas, olha, tem tanto respeito assim ao Getafe, eu não sei nem o nome de um jogador do Getafe, mas agora eu sei, do Mason Greenwood. Enfim, olha só isso, gente. O cara tava no Manchester United. Manchester United, um dos maiores clubes do mundo. E hoje ele tá jogando no Getafe, que foi o clube que abriu a porta pra ele conseguir jogar bola. É a mesma situação do Antony. Qual clube é que vai abrir a porta pra esse jogador? A gente tem outros casos aqui no Brasil de jogadores que se envolveram em casos semelhantes. Por exemplo, o menino que tava no São Paulo, Pedrinho. Ele agora tá jogando no América Mineiro. E o América não tem um histórico muito legal, assim. O América contrata uns jogadores que, enfim, que a torcida não gosta muito. Que é a questão, por exemplo, do Marcinho, que tem aquele envolvimento no atropelamento, uma investigação, até uma condenação ele já teve, mas tá recorrendo. Tem a questão também lá de jogadores outros que se envolvem com problemas, que o América Mineiro não liga muito. O América Mineiro abre as portas e pronto. É uma política do clube, dá pra se entender, quem condena é a justiça, cada um faz a sua, enfim, trabalha da forma que acha melhor. O que eu acho é que, assim, grandes clubes de grande massa não aceitam mais esse tipo de contratação. Vê, por exemplo, o caso do Corinthians no Cuca, que é um caso que, enfim, já acabou, foi lá do passado e o Cuca ainda assim não conseguiu ter paz pra trabalhar no Corinthians. O que eu entendo a torcida tomar esse tipo de posição, inclusive compartilho do mesmo pensamento de quem não gosta da contratação do Cuca. Mas isso é muito delicado. O Antony vai ver a partir de agora as portas se fecharem para ele caso esse caso seja confirmado. Além do jogador enfrentar toda acusação na polícia, pode ser preso, pode ser processado também, aí, enfim, financeiramente. Vai ter muitos problemas que o Antony vai enfrentar a partir disso agora. E, cara, acho que o pior de tudo isso é levar esse ambiente que não é necessário para a seleção brasileira. Se fosse o Neymar, lembra do caso da Nájila? O Neymar já foi cortado daquele momento na seleção ali, ele tinha uma lesão, acabou ficando de fora para não levar aquele ambiente para dentro da seleção. E olha, o Neymar era inocente no final do caso todo, as imagens mostraram que ele não era culpado. Mas a seleção conseguiu se blindar naquele momento de receber todo aquele problema do Neymar. E agora, no caso do Antony, a seleção convocando o jogador que nem tá tão bem tecnicamente, daí a minha comparação. Uma coisa é você levar o Neymar, que é o Neymar. Outra coisa é o Antony, que tá num mau momento no United. Pra que você vai levar isso pra dentro do seu começo de trabalho? Acho que faltou um pouco de tino ali do Diniz nessa sua primeira convocação, mas aí deixa você aqui nos comentários o que você pensa sobre isso, se você acha que ele pode ser demitido do United, vai atrapalhar na seleção brasileira, era hora de convocar o jogador, você cortaria ou não? Vamos conversar sobre isso aqui, beleza? Eu fico por aqui, te vejo no próximo vídeo, valeu e tchau, tchau.